quem não me conhece, eu me chamo Paula Pires, sou terapeuta holística, coach, trabalho com diversas outras técnicas de harmonização pessoal. Bom, esse vídeo ele é uma reflexão, mas ele também mostra uma posição terapêutica a respeito dos nossos erros e também dos nossos arrependimentos, né? Muitas vezes a gente percebe que cometeu algum erro e fica muito tempo chafurdando no arrependimento. É muito bom nós termos consciência de quando a gente erra, quando a gente fez alguma coisa que não se adequa com a nossa consciência, ou porque prejudicou a nós mesmos, ou porque prejudicou uma outra pessoa. Mas existe um momento em que nós devemos ver esse erro, evitar cometer novamente esse erro e parar de ficar nos culpando e nos criticando por ele. Ou seja, temos que ter a consciência, não é bacana você ficar negando as coisas que você já percebeu que você fez, que não se adequam mais à sua consciência, ao ponto que você chegou, mas ao mesmo tempo existe um momento em que você deve usar isso para o seu bem, ou seja, para evitar novos erros e não para ficar na energia da culpa, do arrependimento, porque eu fiz aquilo, meu Deus. Fez, errou, não faça mais. Perceba a raiz. Então é muito importante dentro dos nossos erros descobrir por que a gente errou. Muitas vezes um erro nosso, no fundo, ele tinha uma boa intenção, né? Por isso que dizem que de boas intenções lá embaixo está cheio, porque muitas vezes as pessoas começam as coisas com uma boa intenção e no final elas acabam se perdendo na boa intenção delas. Isso acontece muito com a gente. Então, esses dias eu estava pensando, eu assisti um filme que mostrava a possibilidade de uma pessoa de voltar no tempo conforme ele quisesse. O nome do filme é Questão de Tempo, para quem quiser assistir. É um filme assim, tem até um ar meio adolescente o filme. No começo eu não tava nem dando muito nada pelo filme, mas o filme me fez, digamos assim, repensar essa posição da possibilidade de voltar e resolver algo. E quando terminou o filme eu fiquei pensando, o que eu voltaria no passado que eu faria diferente? Puxa, existem várias coisas que a gente olha para trás e a gente percebe que os nossos valores mudaram, que aquele ponto não existe mais, que determinadas muletas que a gente usava, a gente não tem mais necessidade delas porque a gente cresceu. Então você às vezes olha para trás e fala, puxa, isso aqui eu podia ter feito diferente. Eu procurei coisas, porque é interessante o filme, porque ele fica sempre voltando, ele faz um erro aqui, às vezes um erro pequenininho, falou uma coisa errada pra uma menina que ele tá querendo conquistar, o personagem principal. Ele fala, não, então deixa eu voltar ali, vou fazer de conta que isso não aconteceu, ele volta e fala a coisa certa, porque ele já sacou qual que é a coisa certa com a menina. E eu pensei, puxa, o que eu voltaria, se fosse voltar 10 anos atrás, o que eu faria diferente? Existiram coisas que vieram na minha mente. Mas imediatamente me veio a reflexão seguinte, todas essas coisas que foram erros, que eu considero que foram coisas que eu poderia fazer diferente, que eu gostaria de ter feito diferente, eu pensei, puxa, tudo isso me fez crescer demais. E eu reparei que os meus maiores erros, aquelas pedras maiores que eu tropecei, foram os pontos da minha vida que mais me fizeram crescer. Porque eu tive que ver aquele erro e tive que aprender com aquele erro para não mais errar, ou seja, aquele erro, de certa maneira, serviu para o meu crescimento pessoal. Então, eu acho que é muito interessante nós olharmos para os nossos erros, é muito importante que a gente olhe para a nossa sombra, né? Para a gente ter uma consciência do que ela é. Se a gente não olha, a gente não vai ver. E se a gente não vê, a gente não vai transformar. Ela vai ficar lá latente, pulsando, sem você conseguir mexer nela. A mesma coisa os erros. O grande problema é a pessoa que não vê o erro, né? Que ela acha que sempre tá certa, ela não vê onde ela pode transformar. Aquela pessoa que tá totalmente satisfeita consigo mesma, às vezes até um perigo, porque a pessoa não vê nada que ela poderia melhorar. Ela não vê nada que ela poderia ter um desenvolvimento pessoal. Então ela estagnou porque ela já tá perfeita. Não existe ninguém perfeito aqui. Eu pelo menos não conheço. Todo mundo tá aqui para aprender. E os erros vão existir. E quando você acha que não vai cometer mais um, você pode cometer um outro. A gente tá aqui sempre evoluindo. A gente tem que tomar muito cuidado, inclusive, com dizer, não vou mais cometer aquele erro. Esse erro eu não caio mais. Muito cuidado com a arrogância, com a prepotência de dizer que não vai mais cometer. Porque às vezes vem uma prova justamente para você cometer aquilo. Só para você baixar a sua bola, ser mais humilde e falar, olha aí, não ficou atento,
fez de novo. É aquela coisa, né? Orai e vigiai. Então, observando essa questão dos erros, puxa, como é importante, né, a gente se enxergar, a gente se olhar. Você imagina como o Brasil seria diferente, né, se os políticos vissem, né, o que eles fazem? Porque eles devem, eu acho que muitos devem entrar lá no Congresso com boas intenções, né? Só que a maioria chega lá, vê um sistema corrompido e desiste, porque falar vai dar muito trabalho mexer isso daqui, isso aqui já tá, a corrupção já tá tão institucionalizada que pra que eu vou querer mexer? Deixa eu também entrar nessa onda, né? Então assim, as pessoas muitas vezes cometem erros que elas não pensavam que elas iam cometer e que quando elas vêm elas estão cometendo. Então o importante é ficar atento, viu o erro, observou. Se tiver que chorar um pouquinho porque não foi o seu melhor, não era o que você queria, chora, se arrepende, mas depois vira a página. Como eu vou transformar esse erro? E outra coisa, qual a raiz desse erro? E se você comete sempre esse erro e não consegue se livrar, por que você comete sempre esse mesmo erro? Por que você sempre tem esse padrão, sei lá, de atrair alguém que vai te machucar? Por que você tem sempre o padrão de trair alguém que você no fundo gosta, mas que você sempre trai? Por que você tem sempre o padrão de uma certa maneira de estar sempre achando que o pior vai acontecer e sempre com medo e acaba atraindo isso? E trabalhar essas raízes, às vezes isso está em questões com pai e mãe, que a gente pode trabalhar limpando alquimicamente. Isso pode estar no mapa astral, que às vezes você tem, por exemplo, um planeta retrógrado numa casa 7, que é a casa do casamento, do relacionamento, e você sempre atrai o mesmo tipo de pessoa, que são aquelas pessoas que não vão te fazer feliz, ou pelo mapa, ou também às vezes porque você está procurando reproduzir uma ferida de pai e mãe ali dentro daqueles relacionamentos, e isso pode ser trabalhado com alquimia. A gente pode trabalhar coisas incríveis. Eu, antes de começar a trabalhar com alquimia e ser alquimista, eu trabalhei tudo em mim, e por isso eu acredito muito na alquimia como uma possibilidade de transformação da origem do erro, ou seja, e no fundo, que é a terapia holística, né? Ou seja, por que eu cometo esse erro? Por que eu tenho esse padrão? Ir lá e transformar. Então, você que está me assistindo agora, qual é o grande erro que você cometeu? E qual é o grande erro que você ainda comete? Onde você pode melhorar? Como você poderia transformar esse erro hoje? E que lição você aprendeu com esse erro do passado? E aí fica a dica: transforme-se. Use o erro, use o ponto para você chegar num patamar maior, para você ser uma pessoa melhor, para quando você sair daqui, em vez de estar no ponto A que você chegou, você está no C, no D, ou quem sabe mais para frente. Mas olhe, veja onde está a sombra, onde você pode melhorar, onde você tem uma tendência ainda a cometer um erro. E se você não vê nenhum, e se você está perfeito, converse com alguém da sua intimidade e pergunte, porque às vezes você não está vendo coisas que você poderia transformar e aí você entra na estagnação. Isso é um grande problema. A gente está aqui para evoluir e não para estagnar. Então, a minha mensagem maior com os erros existem para serem pontos a serem transformados, a serem revistos, a serem reavaliados, a serem ressignificados. São pontos, são digamos assim, caminhos mais puxados, né, dentro da nossa estrada da vida, que servem na verdade para a gente ter toda a possibilidade de alma, de luz que existe dentro da gente latente e que muitas vezes a gente não manifesta. Então é isso, gostei muito de falar sobre esse tema e eu espero que alguma frase, algum pensamento tenha sido útil para você que assistiu esse vídeo. Existem muitos outros vídeos onde eu falo um pouco mais sobre lei da atração, sobre limpeza de pai e mãe, limpeza de mapa aqui no meu canal do YouTube, e você também está convidado a se inscrever aqui no canal. Eu posto sempre algumas dicas, às vezes sobre a semana, sobre o mês. Você vai ser sempre bem-vindo aqui no meu canal do YouTube e sempre estou postando vídeos novos também aqui. Então é isso. Namastê. O Deus em mim saúda o Deus em você. Namastê.